Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual dessa noite. Convido a todos para acompanhar, através da nossa irmã Ana Carolina, a leitura da página de hoje. Em seguida, faremos a nossa prece inicial. Livro A Amizade, pelo Espírito de Meimei, psicografado por Chico Xavier. Deus age. Deus apaga as horas infelizes, na fé que já te alcança, dificuldades e empecilhos, aflições desatadas, provações imprevistas, tristezas e amarguras, farpas de incompreensão, contratempos e lágrimas, desastres iminentes, problemas e conflitos. Quando essas sombras apareçam, ora e silencia, guardando tolerância, se possível nada digas, servindo para o bem, sem que te queixes de ninguém. Então perceberás que te encontras em paz e que uma luz vem vindo para auxílio de todos. Assim será sempre, porque em todas as crises o céu apaga as horas infelizes, e se calas e esperas, na fé que já te alcança, com mais imediata segurança, Deus permanece agindo. Agradecemos a Ana Carolina pela leitura da página. Vamos agora, envolvidos pelas vibrações de harmonia e paz, elevar os nossos pensamentos até Deus e a Jesus e dizer assim: Deus, Pai de amor e bondade e misericórdia, Jesus, nosso Mestre amado, agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, mesmo que virtual, mas estamos envolvidos por essas energias do amor. Agradecemos por tudo que tem nos dado, mas rogamos a Ti, Senhor, pelos irmãos enfermos do corpo e da alma, aonde estiver um lamento de dor, um pedido de socorro, que as falanges do bem e do auxílio possam, através de Ti, socorrer os nossos irmãos aonde estiverem. Senhor, rogamos por cada um de nós que nos encontramos aqui, irmãos do Centro Espírita Isaac Lima, aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos que retornaram, Senhor, à pátria espiritual, que eles possam ser amparados e auxiliados, e para os seus entes queridos que ficaram aqui, que Tu possas, Senhor, consolar e confortar. Abençoe, Mestre amado, a todos que nesse momento clamam por Ti, encarnados e desencarnados. Abençoe, Senhor, a humanidade inteira, que assim seja. Meus amigos e irmãos, o tema do estudo desta noite é Por que te afliges? A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens de 1 a 3. E quem trará os esclarecimentos para todos nós será a nossa irmã Vânia Hungria. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos para o estudo da noite de hoje. O nosso tema, como já foi dito, Por que te afliges? Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos. E começamos assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. E o item 2. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós.
Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. E continua no Evangelho de Lucas: Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós, que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. E como é que nós podemos entender isso, né? Como é que seremos bem-aventurados? Será que só os aflitos, só os que sofrem serão bem-aventurados? Como é que podemos ser bem-aventurados tendo uma aflição? Estar aflito nessa condição, por si só, já não nos basta para estarmos tristes, para nos sentirmos deprimidos, ansiosos, amedrontados, né? O que será que Jesus vem nos ensinar com essa bem-aventurança? Qual é o sentido de uma aflição na nossa vida? Como é que ela pode ser boa para o nosso desenvolvimento, para a nossa felicidade futura, por exemplo? Eu fui buscar essa resposta no Livro dos Espíritos. E no capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos, que fala sobre o objetivo da encarnação, na questão 132, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles dizem o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. E nos diz, nesse item, que encarnamos por 2 motivos. Para uns é expiação, para outros é uma missão, né? Precisamos aprender. E nos diz que nós temos que sofrer as vicissitudes da existência corporal a fim de aprendermos. E Allan Kardec continua perguntando na questão 133, qual é a necessidade de encarnação dos espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Eles precisam continuar encarnando? E aí os espíritos nos respondem que todos são criados simples e ignorantes. E nós nos instruímos nas lutas e tribulações da vida corporal. Então, como Deus é justo, como Deus é bom, Ele podia até ter criado espíritos felizes e infelizes, mas Ele não fez isso, Ele nos criou simples e ignorantes. Então, todos temos a mesma oportunidade e o mesmo caminho a trilhar. E isso vai depender de cada um de nós, né? Sem as fadigas, sem os trabalhos, não haveria mérito. Que mérito haveria em ser criado perfeito em detrimento de outro espírito que foi criado simples e ignorante? Então, isso é para todo mundo. E seguindo nesta questão 133, tem a linha A, Kardec continua perguntando, então, qual o mérito, né, de fazer o bem? Qual o mérito? Se não nos isenta do sofrimento, se fazendo o que é certo, o que é justo, se sendo um espírito voltado ao bem, desde lá da sua criação, vai também passar pelas tribulações que um espírito ignorante e mais voltado às ações equivocadas vai passar também pelas dores, pelo sofrimento, vai ter todo o trabalho. Qual o mérito? E os espíritos respondem que aqueles que fazem a sua parte, que são bons, eles chegam mais depressa ao fim. Quer dizer, o sofrimento é menor, né? E que as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Então, mesmo que o espírito seja bom, eles explicam que não é perfeito. E a finalidade é a perfeição. Então, quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos, né? Vai passar pela vida de uma maneira mais suave,
mas vai ainda ter que aprender, porque como não é perfeito, vai ter que aprender muita coisa. Então, aqueles espíritos que não forem invejosos, orgulhosos, ciumentos, agressivos, eles não vão sofrer os tormentos que se originam desses defeitos. Passarão por outras provas, mas já estarão isentos disso. Agora, aqueles que ainda são assim, vão ter que burilar isso aí, né? Vai ter que limpar isso ainda, vão ter que vivenciar esses sentimentos, essas emoções e aprender a lidar com elas. Então Jesus nos fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos, porque na verdade nós estamos tendo oportunidades. E aí, continuando aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 4, que fala sobre a reencarnação, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem: sofrendo a prova de uma nova existência. Simples assim, né? Passamos pela prova, não aprendemos e voltamos. Então, quando Jesus fala dos aflitos da terra, promete aos aflitos da terra que uma bem-aventurança, uma vida melhor, é na vida futura. E nessa vida futura, às vezes, acontece de ser ainda nessa vida aqui, nessa encarnação, né? A pessoa aprende tanto no início, no meio da sua vida, que no final ela consegue colher alguma coisa boa. Mas normalmente nós aprendemos já no finalzinho, né? Então, o que Jesus vem propondo é que nós tenhamos sempre fé em Deus, nas suas leis perfeitas, porque as leis foram feitas para todo mundo. Não tem privilegiados nas leis de Deus. É termos coragem para passarmos pelos níveis necessários do nosso desenvolvimento. Cumprir todas as etapas. Mas por que, né, pelo sofrimento? A vida podia ser tudo lindo, né, para todo mundo, mas qual é a necessidade que nós temos de passar pela dor, de passar pelas situações difíceis que muitas vezes custam a nossa saúde física, a saúde mental? Por que nesta bem-aventurança ele diz: mas ai de vós ricos? Seria Jesus contra a riqueza? E de que riqueza, né? Ele está falando. Será que é a riqueza da alma? Será que é a riqueza só da vida material? Parece que é só da vida material, né? E é só nós prestarmos atenção nas passagens que descrevem o convívio do Mestre com aqueles que o cercavam, para nós entendermos que ele não é contra isso. Porque Jesus, ele tinha amigos. Jesus ia à festa, Jesus ria, ele trabalhava, ou seja, ele tinha um convívio social normal, saudável, bonito. Ele não prega a tristeza e o tormento, o culto da dor e o sofrimento para que a pessoa chegasse no reino de Deus. Muito pelo contrário, é a tolerância, o amor ao próximo, o auxílio, a gratidão, o perdão dos pecados. E no seu convívio com os outros, com as pessoas que o cercavam, ele utiliza o seu saber, né, os seus recursos, o tempo inteiro para melhorar o mundo à sua volta, mostrando a aceitação, a resignação diante das situações, a alegria e principalmente a fé. Mesmo sendo um espírito de escola, ele se recolhia em oração, né? Ele não, eu sou filho de Deus, mais próximo do que vocês, então eu não preciso. Muito pelo contrário, ele arrastava pelo exemplo, ele mostrava o tempo inteiro como é que tinha que ser. Os seus ensinamentos
vem transformar o desespero em esperança, porque ele vivenciava isso, né? Vem transformar em fé, em recomeço, em atitudes que nos possibilitem passar pelos momentos difíceis sem pensar em desistir da vida. Em todos os momentos, Jesus nos inspira o quê? Força e confiança. O que ele diz para a mulher adúltera, né, que seria apedrejada? Depois que ele se inteira lá da história, sabe por que ela está ali, o que está acontecendo, o que ele fala? Que a perdoa, que não tem, né? Se ninguém a condenou, ele também não ia condenar. Que ela fosse, vá e não tornes a pecar. Ou seja, você já aprendeu com a sua atitude, você já viu que não deu certo, que não te fez bem, então não faz de novo. Aprendeu a lição? Segue em frente. Sem crise, sem drama, sem julgamento. Né? Ele faz do sofrimento um momento de aprendizado, não de tormento, de tristeza. Uma base forte para continuar caminhando, porque já se sabe o caminho certo. Quando nós começamos a observar as atitudes de Jesus, nós percebemos que não tem motivos para nós duvidarmos do amor de Deus por nós e da perfeição das suas leis. Né? Ele nos enviou um mestre, ele nos enviou um lente, como diz Ivone do Amaral, no seu livro Memórias de um Suicida, ela descreve assim: um lente é um mestre acima de todos os mestres, e ele veio pessoalmente para nos guiar. Sejamos bons alunos, então, né, na escola da vida, já que recebemos um mestre desta categoria, sejamos bons alunos. E o mestre exemplifica tudo do que ele fala no caminho do Calvário, né, quando ele nos mostra como enfrentar com fé e sem desespero os momentos difíceis. E nós podemos argumentar, né, diante disso, mas ali era Jesus, né? Não vou querer me comparar a Jesus. Jesus passando por um sofrimento é uma coisa, eu sou outra, eu sou muito pequena, sim, mas é o exemplo, né? O exemplo que arrasta. Até mesmo por isso, né? Ele não necessitava sofrer a dor, até por ser um espírito crístico, ele não precisava daquela dor, daquela humilhação, sofrer a injustiça, passar por aquela vergonha de ser punido com a punição máxima da época, né? Que era ligada aos ladrões, aos piores criminosos, e ele passa com resignação, não porque ele precisasse, mas nós precisávamos. Tanto que a sua mensagem nos chega até hoje, né? De tão forte que foi isso. Fazer sofrer a sua mãe, né? A todos ali que o amavam, ele fez isso. Todo mundo passou pelo sofrimento junto com ele, mas ele nos traz esse exemplo de confiança e principalmente fé em Deus. E é exatamente isso que, dentro de todas as nossas limitações ainda, né, de tudo que nós ainda precisamos aprender, nós devemos procurar essa força em Jesus. O palestrante Haroldo Dutra Dias, ele nos diz o seguinte, que aqui não é posto de partida, nem posto de chegada, aqui é travessia. Eu achei muito interessante como ele descreveu a vida desse jeito, né? A vida física não é o nosso fim aqui. A vida física é uma travessia, é um momento breve dentro da nossa história. E nós que somos espíritas, nós cremos na vida eterna, na sucessão de oportunidades através das encarnações. Mas isso não tira ou diminui a dor de ver um filho partir, de ver um filho doente, uma mãe, né, um ente querido sofrendo, pessoas ou mesmo condições materiais que às vezes nós perdemos temporariamente, né? Nos afastamos dos nossos entes queridos, isso tudo nos dói muito, mas nos dá também a condição de vivenciarmos essa dor
esse entendimento da vida eterna, de vivenciarmos esse luto sem o desespero, né? Que não nos dá a opção de continuar, porque o desespero é que é o problema, não é o luto ou a dor. Mas, infelizmente, a dor e o sofrimento ainda são as linguagens que nós precisamos para aprender, porque nós relaxamos muito quando nós estamos felizes e está tudo equilibrado. E aí nós perdemos muita coisa que nós podíamos aprender. Então a vida ainda precisa nos dar essas oportunidades, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa frase está no Evangelho de Mateus e é o que nós temos que fazer o tempo todo, né? E quantas vezes as nossas aflições vêm porque nós nos deixamos levar, porque nós não prestamos atenção. Medimos de maneira equivocada a nossa felicidade pela felicidade do outro. Achamos que os nossos problemas são maiores do que nós conseguimos carregar, quando na verdade tudo é nos dado na medida certa. Nós acolhemos ideias o tempo todo que vamos aos poucos desenvolvendo e nem mesmo nós sabemos de onde nós tiramos essas ideias. Quando percebemos, já temos uma dor de cabeça, uma raiva de alguém, já estamos gritando, estamos tristes, porque nós acolhemos energias nocivas que podem até nos adoecer. E aí eu lembrei, né, de Chico Xavier e Emmanuel falando para ele, né, das diretrizes, as 3 diretrizes importantes para o trabalho dele: disciplina, disciplina, disciplina. Nós temos que ter essa disciplina também. Quando nós nos deixamos cercar pelas pedras do caminho, nós acabamos soterrados por elas. Mas se nós subirmos uma a uma essas pedras, né, com fé renovada, com coragem, com gratidão a Deus por todas as oportunidades, nós ultrapassamos qualquer montanha, né? Jesus já nos disse isso. Se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que nós não conseguiríamos fazer, não é isso? Então, nós não devemos nos livrar das nossas dores, dos nossos sentimentos de tristeza. Muito pelo contrário, nós devemos acolher as nossas dores e os nossos sentimentos, mas acolher com respeito, com carinho, mas com pulso forte, né? Nas rédeas da vida, pulso muito forte para conduzir sem desespero, sabendo que nós vamos nos renovar a cada dia e com isso renovar as nossas esperanças, a nossa fé. Existem momentos que ficam muito difícil fazer isso, né? A prática é diferente da teoria e nesses momentos nós não conseguimos dar conta sozinha desses problemas, então é importante buscar ajuda, né? O centro espírita está aí para isso também. É o atendimento fraterno, é aquele amigo que a gente tem que nos dá colo, que dá um abraço, que oferece o café, né? Que bom tomar o café com um amigo quando nós precisamos conversar. É o parente que nos dá o abraço, que nos ouve. Isso é muito importante. Nos momentos mais difíceis é que nós percebemos a bondade de Deus em nos permitir as experiências que nos ensinam e fortalecem. Normalmente nós só percebemos isso depois que passam esses momentos, né? Mas Deus não é soberanamente bom e justo? Será que nós temos dúvida nisso? Não há dor sem causa, não há. Nós podemos procurar na nossa história ou na história de qualquer nação, de qualquer pessoa que nós conhecemos, qualquer família. E isso não nos faz melhores ou piores do que os nossos irmãos, mas nos faz aprendizes. Todos somos aprendizes, todos. Por isso, o Mestre se fez homem para nos ensinar, mostrar que, como homem, é possível passar por situações difíceis. Então, vamos parar de pensar que somos um corpo, né? Principalmente nós espíritas. Nós estamos em um corpo. E isso também vai passar, também.
quando perdemos a crença na vida, nós sofremos muito mais. Quando nós paramos de acreditar, né, que a vida continua além desse corpo de carne, fica muito mais difícil. Por outro lado, quando nós acreditamos na continuidade da vida, nós também sofremos, também sentimos as dores da vida. O que muda em nós, na verdade, é a condição em que nós ficamos ao passar por esses momentos difíceis. Porque nós não ficamos tão cegos a ponto de nos desesperar e não ver a saída. Quando nós acreditamos na vida, acreditamos nas leis de Deus, confiamos na mensagem do Mestre, na ação dos Espíritos que nos protegem, que nos querem bem, nós temos um pouco ainda de discernimento e de tranquilidade dentro do caos, dentro da dor, para buscar ajuda. E isso é muito importante. Jesus não veio à Terra para acabar com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Ele veio nos trazer elementos para compreendermos o amor de Deus, para termos a certeza que nós somos cuidados e guiados e que nenhum dos nossos problemas vão nos fazer sofrer a ponto de nós não termos saída, que merecem o nosso respeito, a nossa atitude, mas não o nosso desespero, a nossa desistência, né? Como nós temos visto aí. Agora nós estamos assim num período tão difícil, onde os jovens, as crianças estão passando por uma situação ainda pior do que os adultos mais velhos, né? Porque estão muito fechados, os encontros com os amigos. Então a gente vê aí os índices de suicídio, os índices de doenças mentais, principalmente nos jovens, nas crianças. É muito alto, sempre ocorreu, mas é muito alto, está muito alto. Os idosos também. Mas nós sabemos que nada nessa vida acontece sem causa justa, sem necessidade, né? Estamos aqui para aprender e as provas, por mais difíceis que nos pareçam, são úteis e necessárias à nossa vida. Então nós temos as mensagens, né, do Consolador prometido, do nosso Espiritismo, e que não é só para os espíritas, né? Na verdade é para todos os espíritos. É para todos os espíritos que precisam de consolação, que somos todos nós. Em vários momentos da nossa vida, nós precisamos desse consolo, da mensagem da fé renovada. Eu encontrei um texto para finalizar o nosso estudo de hoje, que é de Emmanuel, ditado a Chico. E ele diz o seguinte: se a aprovação te busca, não desanimes, segue. Ninguém te estrague o dom de renovar a vida. Todos vivem na terra com lições e problemas. Pelas próprias tendências, saberás por que sofres. Nossa luta maior será sempre em nós mesmos. Segue e confia em Deus. Deus te orientará. Então é isso, meus irmãos. Tenhamos sempre fé renovada, confiança. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Vânia Hungria pelos esclarecimentos que ela nos trouxe nesta noite. Que Jesus a abençoe sempre. Agradecemos a presença de todos. Rogamos ao Mestre amado Jesus que nos abençoe e que o Senhor possa nos auxiliar para que possamos colocar em prática tudo o que aprendemos aqui hoje, através do estudo. Abençoe, Senhor, o nosso trabalho da noite de hoje, a qual passaremos para o tratamento espiritual à distância. Que o nosso mentor da nossa casa, Isaac Lima, e os benfeitores espirituais possam nos auxiliar nesta noite. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos,
para o tratamento de passe à distância. Vamos ouvir a música até o final. Muita paz a todos.